Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Porque Tu nos trouxeste essa noite, cada um de nós, cada uma dessas vidas que está aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu esta oportunidade de estarmos na Tua casa, podendo confraternizar com os nossos irmãos, podendo exercer a nossa comunhão, podendo aprender mais de Ti e, mais importante de tudo, Te adorar, Deus. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco nessa noite mais uma vez, mais um pouquinho, através da Tua palavra, que é água vida, que é o que nos alimenta. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que os irmãos abrissem Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, versículo 20 ao 23. Provérbios, capítulo 4, versículo 20 ao 23. Diz assim: Meu filho, atenta para as minhas palavras. Inclina o teu ouvido aos meus dizeres. Não deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no meio do teu coração, porque são vida para os que os acham, e saúde para toda a sua carne. Guarda o teu coração com toda a diligência, pois dele provém as questões da vida. Podeis assentar. Esse é o trecho, que eu li, Provérbios, escrito por Salomão, um dos reis da Bíblia. E o principal versículo, o principal ponto dessa noite, dessa mensagem, é justamente esse último versículo que nós lemos. Guarda o teu coração com toda a diligência, pois dele provém as questões da vida. E aí você pergunta, mas por que o coração? O que o coração tem a ver com isso, De tudo, até outras versões elas dizem, de tudo que você deve guardar, acima de tudo que você deve guardar, guarde bem o seu coração. Então, por que o coração? O que coração significava naquela época, naquele contexto, para o rei Salomão ter escrito para a gente guardar o coração? E estarmos aqui hoje meditando nesse texto. Naquela época, o que eles chamavam de coração é, na verdade, que hoje nós chamamos de mente, nossos pensamentos. E isso eu consigo ver com os comentários, que a gente tem, que diz assim: o coração, em Provérbios, geralmente se refere ao centro da vida interior da pessoa e a sua orientação para Deus. É no coração que são produzidos todos os pensamentos, sentimentos e escolhas. E, além disso, se você lê outras versões do texto, tem uma das versões que já diz: tenha cuidado com o que você pensa. Então, coração, todas as vezes que eu coloco falar coração aqui hoje, significa os nossos pensamentos, os seus pensamentos, a sua mente. Então, e por que, então, que a Bíblia nos traz essa instrução? Guarde o seu coração. O próprio versículo, ele nos conta o porquê. Pois dele provém as questões da vida. Do coração provém as questões da vida. Pois ele dirige o rumo da sua vida, diz em outra versão. Em outra diz, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, tal como a água jorra a partir de uma fonte subterrânea, assim a ação sábia tem origem nas suas convicções e impulsos interiores. Outro comentário diz, dessa fonte jorra toda a expressão do nosso ser, do nosso coração, do nosso pensamento. Se essa fonte for limpa, então a nossa vida desabotoará em correntes cristalinas. Porém, se essa fonte for poluída, tudo o que daí proceder
levará consigo as marcas da poluição. Os irmãos estão entendendo? Aquilo que está no coração, no seu coração, é o que você vai fazer. Aquilo que você tem aí como sua convicção, como declarado, como concreto no seu interior, é daí que vai sair os seus sentimentos, as suas palavras, as suas ações, tudo aquilo que nós fazemos. É por isso que o texto que a Bíblia nos traz, guarde o seu coração. É o coração que governa as nossas atividades. E aí, para isso, para ilustrar outro texto, lá em Lucas 6, 43 a 45, diz assim: porque não há árvore boa que produza fruto mau, nem árvore má que produza um bom fruto, porque toda árvore é reconhecida pelo seu fruto. Porque dos espinheiros o homem não colhe figos, nem de um arbusto se colhe uvas. Um homem bom, do seu bom tesouro, do seu coração, da sua mente, do seu intelecto, dos seus pensamentos, tira o que é bom. E o homem mau, do seu mau tesouro, do seu coração, tira o que é mau. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Então, aqui fica muito claro que a diferença entre uma árvore boa e uma árvore mau é o coração. O texto não deixa claro isso. E aí, com o passar do tempo, o que está oculto no coração, ele é visível através das nossas palavras, das nossas atitudes, de como a gente reage às coisas da vida, porque é o que está dentro de você. Jesus, lá em Marcos 27, do 20 a 23, fala assim: e ele, Jesus que está falando, dizia: o que sai do homem, isto contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens procedem maus pensamentos, adultérios, fornicações, assassinatos, roubos, cobiça, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro e corrompem o homem. Então, por isso que um dos sentidos de guardar o coração desse texto de Provérbios é impedir que o coração trame o mal. É sempre você, preste atenção no que está aí no seu coração, nos seus pensamentos. O que você tem pensado em fazer, o que está na sua mente. Guarde o seu coração. Esse texto que nós acabamos de ler, ele traz características de um coração que está contaminado, de um coração que não está sendo guardado, de um coração que não é guardado. E muitos têm a ilusão, de depositar as suas esperanças na humanidade, falar: nossa, não, a humanidade tem esperança ainda, ela em si própria, porque existem pessoas que são boas. Existem as pessoas que até não são cristãs e são boas, a gente vê elas fazendo boas ações, olha que beleza. Elas sozinhas ali conseguem demonstrar amor, às vezes, pela sua família, conseguem ali, às vezes, se sacrificar, conseguem ajudar o pobre. O ser humano, ele nasce bom, o problema é que a sociedade corrompe. Um filósofo falou isso, Mas isso, na verdade, eu acredito que isso é uma mentira. Davi, fazendo contraponto a isso, no Salmo 51, versículo 5, a parte A, ele disse: eu nasci na iniquidade. O que Davi quis dizer com isso? É que Davi tinha cometido aquele pecado que nós todos conhecemos, com Betseba, e ele escreve esse salmo. E ele falou: eu nasci na iniquidade. O que ele quis dizer? Desde quando eu nasci lá atrás, desde lá, eu sou uma pessoa pecaminosa. O mal está em mim, o pecado está em mim, está dentro do meu coração. Eu já nasci com as intenções, com a tendência do meu coração para fazer o errado, para cometer o errado, para cometer o pecado, para ir contra Deus, contra a ordem de Deus. E aí muitos querem acreditar, que as pessoas ainda se amam, que elas doam pelas outras.
E quando essa nossa suposta bondade, nosso suposto amor, nossa suposta sabedoria, nossa suposta justiça, os nossos valores humanos em si mesmos, fundamentados em si mesmos. E quando eu digo isso, eu digo quando eles não estão embasados em valores divinos, em valores da palavra. Quando a gente acha que a gente se basta, que a humanidade se basta para a gente fazer o bem. Quando a gente vê isso, quando esses valores se sobressaem, quando eles aparecem, o que é que acontece? Mães abortam, assassinam seus filhos com o discurso de eu sou dona do meu corpo. Ou não, isso é fruto de um estupro. Mães abandonam seus filhos, falando que não tem condições de cuidar dele, estará melhor em outra família, em uma família que com melhores condições. Pais espancam, matam os filhos. Eles falam, não, porque meu filho me desobedeceu e tal. Eu fui lá e... Os pais devem educar os filhos. A Bíblia que fala de educar os filhos e usar a vara. Os pais veem os filhos como um fardo, como uma despesa, como algo pesado para se carregar, como um gasto, enquanto a Bíblia fala que eles são herança do Senhor, que eles são bênção de Deus. Homens e mulheres adulteram em nome do amor. O homossexualismo é praticado em nome do amor. Qual o problema de um homem amar outro homem? Eles se amam, não faz mal a ninguém, eles são bons, eles ajudam os pobres, eles respeitam os pais deles aceitaram. A Bíblia chama isso de pecado. Um homem está casado e aí começa a amar, se apaixonar, na verdade, por outra mulher. Ele, não, mas agora eu não amo mais essa aqui, eu amo a outra. É o amor, Deus é amor. Poxa vida. Aí eu tenho que ser obrigado a ficar com essa outra aqui, que eu nem amo mais, nem ela me ama mais, eu não quero ela, ela não me quer, já foi declarado e tudo mais. A Bíblia não dá margem para esse tipo de coisa. Não dá autorização para você que está gostando de outra deixar a sua esposa. Isso é pecado, isso é adultério. Não é amor. Quem define o amor é Deus. Ele é o próprio amor. Com esses conceitos, esses valores, inocentes são condenados e postos na cadeia. E os criminosos saem ilesos. Com essa toda a nossa sabedoria para julgar, nossa sabedoria para fazer as coisas. Faraó e Herodes, na Bíblia a gente conhece essas histórias, eles mandaram matar um monte de criança. Isso tudo o quê? Ego, orgulho, querer ficar no poder. O próprio Hitler matou milhares, aí, a gente lembra muito o nome dele, né? E o Holocausto e tudo mais que aconteceu. A humanidade é assim. A humanidade sem Deus na sua vida, você não presta para nada. Gálatas 5:17 diz assim, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto ao que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária daquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo inteiro, o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Aí no versículo 19 diz, quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Eu citei alguns exemplos, mas aqui o texto ele vai falar vários. Quais que são os resultados de quando a gente segue os desejos da natureza humana? Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. A humanidade sem Deus está perdida. A humanidade sem Deus está caída. Não fica achando aí, não. Eu agora estou aqui na igreja e tal, fui convertido e sei os valores de Deus.
E agora eu sou bom, pelo menos, né? Sou mais ou menos. E hoje na escola dominical o professor estava dando aula e ele falou: vocês já prestaram atenção quando vocês estão ali lendo a Bíblia, orando e tal, em comunhão com Deus, estimulando essa comunhão, alimentando esse relacionamento, e aí você para por um tempo, você começa a ver que fica um pouco mais difícil resistir ao pecado, você começa a querer dar desculpa para o pecado, você começa... A gente que está aqui dentro, que às vezes a gente olha para nós mesmos como bons, como, opa, não, a gente é santo, a gente é povo de Deus, a gente já está tudo ok. A gente quer cair, a gente cede à nossa natureza, a gente faz o errado e dá um monte de problema. Agora imagina sem a palavra de Deus. E na verdade é assim que a gente fica quando a gente para de meditar aqui diariamente. É Deus quem derrama a sua bondade, o seu amor sobre nós. Tiago, capítulo 1, 16 a 17, diz assim: não se engane, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não há nada neste mundo verdadeiramente bom que não tenha outra origem senão do alto, a saber, do céu descendo do Pai das luzes, que é Deus. Então, tá bom, Haref, entendi. Entendi qual que é o problema. Por que a Bíblia nos dá guardar o coração? Porque nós somos maus. Porque se não fosse a graça de Deus, o amor de Deus, se não fosse Ele dando a sua palavra para nós e falando conosco nos nossos corações, a humanidade já está muito pior. O mundo está muito pior se a gente já tiver destruído, acabado com tudo. Eu entendi isso, já entendi enquanto a gente é. E como é que eu faço, então, para cumprir o que o texto está falando? Guardar o meu coração. O que significa guardar o meu coração? Primeira coisa, e esta é a base de como você vai cumprir, como você vai colocar esse texto, esse versículo em prática. O seu coração, o meu coração, de cada um que está aqui nessa noite, de todas as pessoas do mundo, para elas conseguirem fazer isso aqui, o nosso coração precisa ser lavado com o sangue de Cristo. Nós precisamos confessar a Deus os nossos pecados e ter comunhão com Ele. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz assim: esta é a mensagem que ouvimos dele e agora lhes transmitimos. Deus é luz. E nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas, se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós precisamos desse sangue nas nossas vidas. Nós precisamos ser reconciliados com Deus. Jesus, lá em João 14, 23, disse, Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Inclusive, depois dessa base de ser lavado e remido e confessar os pecados a Deus, e se arrepender e tomar o caminho contrário e investir no seu relacionamento com Deus, o segundo passo é justamente esse aqui, ó. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, o coração ele não pode ser guardado de qualquer forma. Inclusive, até algumas versões, como a que eu li, por isso que eu escolhi essa versão, diz, né, guardar com toda a diligência. Ou seja, com zelo, com esmero, com aplicação. Você gasta energia, você se aplica, se coloca força e energia para guardar o seu coração. E você faz isso como? Com a palavra de Deus.
amando a Jesus? Como é que você vai guardar os mandamentos dele, como foi dito aqui, se você não medita aqui nesse livro? Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Lembra que lá no início eu disse que o coração, lá no Antigo Testamento principalmente, se referia justamente aos nossos pensamentos, às nossas mentes. Então aqui em Filipenses 4:8 ele diz no que a gente deve pensar. Paulo, que ele escreveu aos Filipenses, ele está falando, deixem que a mente de vocês, que o coração de vocês meditem nessas coisas aqui, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se existe algum louvor. Deixem o coração de vocês, a mente, o pensamento de vocês meditar nessas coisas aqui. Isso é uma das formas de guardar o coração de vocês. Alimentando o coração com palavras de sabedoria, e vale a pena guardar a sabedoria no coração, porque é dele que fluem os pensamentos, as palavras e as escolhas da vida. Ao guardar os mandamentos dentro do coração, ele permanece guardado de más intenções. Que nós já vimos que nós já temos isso de natureza. Então, para guardar o coração, a gente precisa de alimentar ele com sabedoria. Alimentar ele com a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 23, versículo 24 ao 28 diz: guias cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Aqui Jesus não estava se referindo a qualquer pessoa. Ele estava se referindo aos fariseus e escribas, que eram pessoas tidas naquela época como, nossa, eles são um referencial, olha como eles são justos, eles faziam as coisas, e o próprio texto diz, as pessoas olhavam para eles e pareciam justos. Olha que homens justos, olha que homens exemplares, olha como é ele que nós devemos seguir. Só que o problema, a questão é que o exterior deles estava limpo, mas o interior deles estava sujo, cheio de glutonaria e de maldade, cheio de hipocrisia. Aqui fala contra e a favor, fala a favor do que eu já disse, e contra a gente viver uma vida só de aparências. Porque a gente leu aqui, né? A árvore que é boa produz bons frutos. Aí eu olho para alguém, nossa, os frutos dele são bons, né? Ele é uma árvore boa, mas será? Não é simplesmente assim. Quando você olha mais, às vezes isso é você olhando de longe. Então às vezes olha para mim, olha para o pastor, olha para alguém e fala, nossa, né? Família bonita, perfeita, tal, ninguém erra, ninguém faz nada de errado. Chega perto para você ver. O quanto nós somos pecadores. O quanto nós precisamos diariamente, a todo minuto, todo segundo, da graça, da misericórdia de Deus e guardar o nosso coração também nessa palavra. Não se engane olhando para uns para os outros e às vezes dizendo, nossa, aquele irmão ali, não, ele está de boa, já vai para o céu já. Muitas vezes é só aparência. E na verdade, a questão não é olhar para os outros principalmente, mas principalmente para você mesmo.
Será que eu não estou só parecendo bonitinho aqui, de terno? Nossa, olha, está pregando e tal, que bonito. E lá dentro, Deus está se desagradando de mim. É necessário que nós analisemos as nossas vidas. Cada um de nós, para que nós não sejamos hipócritas. Isso também é guardar o coração. Os fariseus muitas vezes sabiam da lei, sabiam o certo, sabiam o que era que estava escrito ali, e no final parecia que não faziam. Lá em Tiago fala que nós devemos praticar as palavras, praticar aquilo que nós compreendemos da palavra. Senão a gente só engana nós mesmos. Então, para que você não se engane, para que você não fique achando aqui na sua cabeça, nos seus pensamentos, na sua mente, no seu coração, nossa, eu sou bom, eu estou te contando aqui, ó. Cuidado. A gente acabou de ler aqui atrás também, aquele que fala que não tem pecado, está mentindo, e a verdade não está com ele. Todos nós precisamos de Deus. Salmos 119, versículo 1 ao 3 diz: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Aí o versículo 9 fala: De que maneira poderá um jovem guardar puro o seu caminho? Como que nós jovens, em um mundo como esse, nascendo com o coração que nós já aprendemos e que nós nascemos, com as intenções para praticar o mal, para fazer sempre o errado. Como você jovem, eu jovem, não só os jovens, como todos os cristãos podem permanecer, deixar o seu caminho, guardar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra. No versículo 11 diz: Guarda a tua palavra no meu coração, na minha mente, nos meus pensamentos, eu medito nessa palavra, eu tenho que estar pensando nessa palavra, eu tenho que meditar nela para aprender sobre ela. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por meio da palavra de Deus, o Espírito habita no coração do crente, do qual flui um poder vivificante. Lá em João 7, versículo 37, diz assim: No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vir e beber da água que Jesus está falando aqui, crer nele, significa crer nele, ter um relacionamento com Jesus, de confiança, de algo sincero, pessoal, e não um mero assentimento intelectual. Não falar, tipo, não, ok, eu vou. Retratam a obra de Deus no interior, a obra interior de Deus no crente, como um rio de água viva que traz bênçãos para os outros. Guardar o coração, nós temos que deixar a palavra de Deus aqui dentro. Nós precisamos meditar nessa palavra. Lá, e aí, em Gálatas, contrapondo aquilo lá, né, do fruto da carne, se a gente der ouvidos aos desejos da natureza humana, em contraponto a isso, em Gálatas 5,16 diz: Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. É o que diz o texto. Então, ao contrário do que talvez
nós temos pensado, do que muitos têm dito, de colocar as esperanças em homens. Coloque as suas esperanças em Deus, na sua palavra, na obra que Deus pode fazer na vida do homem, na obra que o Espírito dele pode fazer na sua vida. É pelo Espírito dele, o Espírito produz este fruto. Lá atrás eu falei, né, que às vezes a gente acha que os homens por si só têm amor, têm paz e tal. Não, isso é fruto, o verdadeiro amor, a verdadeira alegria, a verdadeira paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são produzidas pelo Espírito de Deus na sua vida. Se Ele não estiver com você, se você não tiver comunhão com Ele, se Ele não tiver liberdade para agir na sua vida, você não vai manifestar esses frutos. E para encerrar, eu gostaria de ler Salmo 51, versículo 10, que diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Em arrependimento e por meio do Evangelho, o Senhor concede a você um coração puro e liberto do pecado, pela graça de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por essa palavra, obrigado porque o Senhor nos ensinou essa noite, Deus, que nós devemos guardar o nosso coração, devemos guardar os nossos pensamentos, a nossa mente. Deus, como nós somos imperfeitos, como nós somos caídos, como nós somos falhos, como nós somos nada sem o Senhor. Como nós necessitamos da sua intervenção, do seu Espírito Santo vindo morar nas nossas vidas. O seu Espírito Santo, do sangue do seu Filho, nos limpando de todo o pecado, de toda a maldade, perdoando os nossos pecados, para que nós vivamos não para nós mesmos, para satisfazer os nossos desejos, mas para fazer a tua vontade, para viver como Cristo, para ser semelhantes a Cristo, para sermos a cada dia mais parecidos com Cristo, manifestando a sua obra redentora. Em nome de Jesus, Deus, abençoa os nossos corações, abre os nossos olhos, os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos enxergar o que está escrito, as maravilhas contidas na tua lei, para que nós sejamos santificados através dela, para que nós possamos melhorar através dela. Em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa-nos nessa noite. Obrigado pelo teu sacrifício que nos permitiu estar aqui. Obrigado porque nós temos nossos pecados perdoados e nós podemos andar em uma nova vida por causa disso. Em nome de Jesus, amém.